segunda parte da entrevista com o candidato Fernando Siqueira. Para acessar a primeira parte, clique no link abaixo. Nesse segundo bloco, a gente vai fazer uma pergunta da comunidade acadêmica da UERJ, do aluno de jornalismo Vitor Vicente. Fernando Siqueira, o seu partido, PPL, não tem nenhuma representação no estado do Rio de Janeiro. O senhor acredita que sua candidatura para a prefeitura do município irá aumentar a popularidade e a força do PPL, ou seria melhor para o partido abrir mão da candidatura para a prefeitura e se coligar a outros partidos de maior força no estado? O partido não tem representação porque é a primeira eleição que ele concorre, né? Não concorreu a eleição nenhuma. O partido tem um ano que foi oficializado, então não tem representação em nenhum lugar do Brasil, embora tenha candidatos em São Paulo, Recife, no Rio e várias outras cidades. O partido tem uma identidade um pouco diferente. Nós somos um partido nacionalista, somos um partido que defende o nacional desenvolvimentismo, o desenvolvimento sustentado do país, defendemos a riqueza brasileira para os brasileiros, né? Eu faço isso há muitos anos, defendendo a soberania nacional, defendendo a Petrobras, o pré-sal, e a gente não viu assim muita identidade nesse aspecto, né, quanto ao nosso programa. A gente está um pouco isolado nessa questão e, além disso, é preciso firmar o partido, né, como um partido que quer representar na Câmara Federal, nas assembleias, nas câmaras municipais, representar essa postura nacionalista, essa postura progressista, e a gente quer se firmar, né, como um partido socialista de esquerda e em âmbito nacional. Então a gente, para coligar no começo, é um pouco complicado. Houve uma coligação aqui no Rio de Janeiro de quase 20 partidos, com uma salada de ideologias que a gente não gostou muito, né? Além disso, o prefeito se declarou apartidário, quer dizer, ele politicamente é insípido, inodoro e incolor. Então não dá para o nosso partido apoiar alguém que não tenha uma ideologia, e principalmente não tenha uma ideologia nacionalista em favor do Brasil. Nesse terceiro bloco, a pergunta da equipe é como o senhor pretende, na prática, municipalizar o serviço de transporte? A ideia nossa, primeiro, é criar uma empresa municipal de transportes. Essa empresa pretende, inclusive, concorrer na operação do metrô, porque o Rio está, digamos assim, com um atraso imenso em relação às capitais mundiais ou às grandes metrópoles mundiais, que transportam, em média, 80% dos passageiros por trens e metrô. E o Rio transporta só 10% com o metrô. E o Rio tem, segundo o levantamento da USP, é a sexta pior distribuição urbana entre 180 cidades pesquisadas. Ou seja, tem uma dificuldade enorme para transporte de superfície, principalmente transporte via rodoviária. Então, nossa ideia é, claro, juntar com o governo federal, o governo estadual e com os municípios componentes da região metropolitana, né, fazer um consórcio para recuperar esse atraso do Rio de Janeiro, que tem que ser essencialmente com o metrô e o Maglev Cobra, né? O Maglev Cobra é um metrô elevado, né, aéreo, como se fosse um monotrilho, só que muito mais avançado. Nós visitamos lá na UFRJ, o projeto é espetacular, é brasileiro. Então você pode ter metrô no centro e vários pontos do Rio, Zona Sul, e ter o Maglev Cobra, por exemplo, ligando o Fundão, o aeroporto do Galeão, o Santos Dumont, a Cinelândia, ligando o Fundão a Del Castilho, fazendo ao longo da Avenida Brasil. Ou seja, nós temos que colocar o Rio sob trilhos, porque com automóvel, ônibus e vans não dá. Nós temos que fazer como fazem as grandes metrópoles, ter metrô e trens com transporte de 80% dos passageiros. O ônibus e vans são complementos e táxi, mas é preciso ferroviarizar o transporte do Rio.
Para concluir essa sequência de blocos, o senhor dispõe de 2 minutos e meio para fazer suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui com vocês, estudantes, né, participando ativamente da vida política. Agora, eu queria fazer um esclarecimento para a população. Em primeiro lugar, qualquer que seja o candidato que seja votado e que não seja no Eduardo Paes, ele está contribuindo para um segundo turno. Se ele votar em mim, no Freixo, no Otávio Leite, na Aspasa, em qualquer um que ele vote sem ser o Eduardo Paes, ele está contribuindo para um segundo turno. Então, esse é um ponto que é preciso esclarecer com bastante profundidade. O segundo ponto é o seguinte: não adianta ter segundo turno se o segundo candidato não tiver condição de vencer o atual prefeito. O atual prefeito está falhando muito na educação, na saúde, no transporte, na geração de empregos, né? Por exemplo, a saúde do Rio de Janeiro foi considerada a pior entre as capitais brasileiras pelo IDSUS, do Ministério da Saúde. A educação do Rio de Janeiro está também muito ruim. Os alunos não estão aprendendo, porque criaram esse sistema de promoção automática, né? Que também foi criado em São Paulo. Foi o neoliberalismo que criou isso para derrubar a qualidade do ensino fundamental brasileiro. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro não erradicou isso. O Eduardo Paes, hoje, tem uma obrigação para as escolas de promover 90%, só pode reprovar 8%. Então, a promoção automática continua. E quando você não tem uma meta a atingir, quer dizer, você não sabe o que os alunos têm que aprender, aí não adianta, porque o professor fica desmoralizado, o aluno não aprende e o Brasil está cada vez pior em educação. O PISA, que é um plano internacional de avaliação de alunos, considerou o Brasil em 54º lugar entre 65 países levantados. Considerou que só 3,8% dos estudantes brasileiros têm condição de fazer engenharia e ciências exatas. Então, nós estamos com a educação péssima. Então, temos que rever isso. E para ter segundo turno, é preciso ter alguém que vá concorrer e vencer o Eduardo Paes quando tiver as mesmas condições. Quando eu tiver o mesmo tempo que ele, com a minha experiência, com a minha perfil político e administrativo, eu posso vencer o segundo turno também. Foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV UERJ Online. Desejamos a você uma excelente campanha. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Vocês são muito simpáticos. Obrigada. Na próxima semana entrevistaremos Marcelo Freixo, do PSOL, por isso continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. TV UERJ Online nas eleições 2012.